Fala galera, estamos em mais um Engante, o 35º Engante, essa parceria de latinizados com Futebol na Fronteira. Podem perceber, provavelmente minha voz não está das melhores, mas seguimos aqui, porque não tem jeito, a notícia não para, o mundo do esporte não para, então a gente tem que seguir caminhando junto. Então, às vezes vai trocar o pneu com o carro andando, mas aí vamos falar aqui sobre a Liga dos Estados Unidos, falar sobre o Canadá, sobre as forças do futebol norte-americano de modo geral, e até, claro, é uma continuação da conversa que a gente teve, porque quando o papo é bom, dá para mais de metro, e às vezes falta tempo para completar tudo que quer ser falado. E aí, Carlos Ramos está de volta aqui para a gente falar sobre o futebol norte-americano, ele que mora no Canadá e já conhece bastante sobre o que acontece lá no esporte. Você que não acompanhou primeira conversa, está salvo no canal do Futebol na Fronteira, para você entender mais como que funciona. Você que começou a acompanhar recentemente, enfim, e que quer entender mais, tem a conversa falando sobre de uma forma mais intimista do futebol canadense, do futebol dos Estados Unidos, as diferenças e até as similaridades, enfim, você tem essa conversa dando um pouco de norteamento, vamos dizer assim, desses campeonatos que estão crescendo. Alguns de forma quase que engatinhando, outros já com um passo mais acelerado, mas estão crescendo. E a gente tem que estar sempre de olho nos futebols que acontecem pelo mundo aí. Que não é só brasileiro, não é só europeu. Esses aí também estão ganhando destaque. Então, muito obrigado, Carlos, por mais uma participação. Você que está se tornando já integrante da casa, praticamente isso, e falar sobre esporte, sobre futebol, ainda mais falando sobre esses que a gente já vem falando, é muito legal. E quando a pessoa tem essa recíproca que gosta, que acompanha, é sempre muito bacana, porque é a conversa, eu gosto de dizer que a gente aprende muito. Muitas vezes a gente aprende ouvindo, e aí é sempre legal quando a gente consegue ter essa interação. Então, muito obrigado, dá o seu alô aí. Eu que agradeço, James. Mais um prazer falar contigo mais uma vez, né? Falar sobre o futebol norte-americano. É aquele papo que quando a gente gosta, a gente continua, né? Então sempre tem mais coisa para falar. No último, acho que a gente separou, sei lá, uma quantidade de tópicos, a gente não falou nem da metade. Então, vamos aproveitar essa troca novamente aqui para ver se a gente consegue abordar tudo num momento bem interessante, né, do futebol da América do Norte, no momento que mais uma vez uma equipe dos Estados Unidos ganhou a Leagues Cup, no momento que volta a MLS e enfim, tem bastante coisa para a gente abordar, para a gente discutir também ao longo dessa conversa aqui. Maravilha, e como a gente falou, realmente, em alguns tópicos a gente vai estar passando por aquilo que a gente não conseguiu, ainda tem outros, porque vai acontecendo a semana, vai acontecendo os campeonatos e vai surgindo novidade que não pode deixar de ser falada. Então, a gente tem alguns detalhes aqui, mas eu lembro que no último programa que eu fiz, da última semana, teve o comentário do Columbus, que teve a conquista inédita da Leagues Cup. A gente até falou em off que você acompanhou, fez também um trabalho sobre isso na, na, nos, seus, nos seus compromissos de site que você tem para cobrir também. E quero ouvir de você sobre essa nova fase do Columbus, que está se tornando cada vez mais um empecilho para as equipes tradicionais do futebol dos Estados Unidos, que vem caminhando mal das penas, é verdade, há alguns anos. Por exemplo, o LA Galaxy, que por muito tempo se tornou tornou quase uma dinastia por um tempo, e hoje em dia está tentando se reencontrar, mas Columbus está aí. Já tinha uma tradição, porque é bom lembrar, venceu em 2008 a MLS contra o New York Red Bulls, e passado um pouco mais de 10 anos, no recorte aí de 3 a 5 anos, vem conquistando alguns títulos, chegando em finais, incomodando bastante, e acabou de vir de mais uma vitória, né? Leagues Cup é um torneio recente, mas mais um torneio para conta. Exatamente, a Leagues Cup que foi criada em conjunto da Liga Max com a MLS, né? É um torneio que está começando agora, teve a segunda edição, a primeira edição ganhou o que todo mundo queria que ganhasse, que foi o Inter Miami com o Lionel Messi, primeiro título da história do Inter Miami, Messi chegando e chegou com tudo, foi realmente
muito legal, né, para o torneio ter começado com grandes atuações do Messi, com o título do Inter Miami, enfim, foi muito bacana. E nessa segunda edição, o Messi voltou lesionado da Copa América, não jogou, o Inter Miami acabou eliminado, e o Columbus fez uma grande campanha. E o engraçado do Columbus, a gente falava no nosso último papo, como o futebol na América do Norte é sobre projetos, né? É um futebol que ainda vem caminhando com um projeto a longo prazo. E o Columbus é um grande exemplo disso, porque o Columbus em 2017, o antigo dono do Columbus, o Anthony Precourt, estava para trocar o time de casa, né? A gente viu aí no Brasil, e assim, a gente pode falar, mas essa história é só da América do Norte, que os times são franquia, então não tem relação com os fãs, e aí você muda de um lado para o outro, mas isso já aconteceu em vários países, né? A gente pode pegar a Inglaterra, né? Que é o país precursor do futebol, a casa, entre aspas, do futebol, que tem a principal liga do mundo. A gente já viu casos disso na Inglaterra, por exemplo, o Wimbledon deixou o Wimbledon, se mudou e se tornou o MK Dons, né? E hoje a antiga torcida do Wimbledon formou um novo clube, e hoje, quando esses dois se encontram, se eu não me engano, eles estão agora na terceira divisão do futebol inglês. É sempre um jogo de muita rivalidade, né? Porque vem das origens do MK Dons, que é o Wimbledon, contra um novo clube que a torcida abomina. Então, é sempre um duelo muito interessante de se acompanhar. No Brasil, a gente viu vários casos, né? Grêmio Barueri, Boa Esporte, o próprio Boca Júnior do Sergipe também, equipes que começaram numa cidade e depois mudaram, e aí tem outros casos também, né? E na América do Norte isso acontece também, e quase aconteceu com o Columbus em 2017, né? O Anthony queria mudar o time de cidade, ele anunciou o projeto para mudar de Columbus para Austin, né? Depois Austin teve uma equipe na MLS, e não foi o Columbus. O Columbus continuou porque a base de fãs da equipe se uniu, a comunidade de Colombo se uniu junto com empresas locais, junto com os governantes, e aí eles resolveram bancar a permanência do Columbus na cidade, né? Criaram um protesto, criaram um projeto, subiram a hashtag Save the Crew, e conseguiram manter, tiveram apoio suficiente, né, de empresas, e um novo grupo se formou, né, de empresários para assumir, para comprar do Anthony a franquia e iniciar um novo projeto, né? E a partir de então se iniciou talvez um dos projetos mais ambiciosos da MLS, né? Do Columbus, projeto bem sustentável, um projeto que, por exemplo, não conta com a força de um David Beckham, não conta com por exemplo, na época do Galaxy, com a chegada de craques internacionais, como tanto chegaram no Galaxy, né? De Beckham a Zlatan Ibrahimovic, mas conta sim com um projeto bem sólido que criou fundações enraizadas na comunidade de Columbus, né? O Columbus tomou cuidado para, nesse novo projeto, unir ainda mais a comunidade de Columbus com o time, né? Com o crew. E aí eles iniciaram com o projeto de criar um novo estádio e criar um centro de treinamento. O centro de treinamento se tornou uma das referências na América do Norte. Não recebeu, por acaso, a gente teve nessa Copa América muitas críticas, né, sobre as instalações, sobre como as equipes sofreram com gramados ruins, com falta de organização, mas esse centro de treinamento do Columbus, que é um dos mais modernos da América do Norte, né, conta com 4 campos, né, 2 deles idênticos ao campo de jogo da equipe, conta com uma grande estrutura de recuperação para atletas, conta com uma estrutura que uniu todas as categorias do clube, né? Do sub-15 ao time profissional, né? Passando pela equipe B. Todo mundo está ali reunido naquela estrutura gigante. Tem uma sala de conferência que é tipo um cinema, na qual os jogadores e os técnicos se reúnem, a comissão técnica, eles se reúnem para falar sobre o jogo, para falar o que a equipe precisa melhorar, o que precisa mudar, num grande telão, quase que um cinema. Enfim, é uma estrutura de primeiro mundo que conseguiu ser uma base sólida para um projeto vitorioso. E além desse centro de treinamento, que assim é fantástico, né? Eu já li sobre, eu já vi vídeos sobre ele, né? E, enfim, ouvi pessoas falarem muito bem sobre ele. E a base do Columbus é muito forte, né? Eu trabalhei, como a gente falou no papo anterior, trabalhei como scout aqui na América do Norte, e analista, e vi muitos jogos da base. E o Columbus é um dos times mais fortes assim na base, né? Ele consegue formar grandes jogadores, né? E por essa estrutura, né? Por essa estrutura que vai do sub-15 ao time profissional ali no mesmo local, no mesmo ambiente.
Eles falaram no início do projeto que eles queriam que o menino do Sub-15 olhasse lá no final do corredor e visse que é ali que eu quero chegar, é ali onde estão os profissionais que eu quero estar um dia, sabe? E ter essa sensação de pertencimento. Além desse centro de treinamento, que é fantástico, o clube também iniciou um projeto muito bacana para a construção do novo estádio, né? Tinha o Historic Crew Stadium antes, e eles criaram um novo estádio, o Lower.com, criaram do zero, né? E aí eles escolheram para construir esse estádio numa District Arena, uma área em Downtown Columbus, muito significativa para a cidade. Escolheram no local que tem uma torre de exaustão, que foi aonde iniciou ali a distribuição de energia para a cidade de Columbus, né? Na época, lá em 1900, 1905, se eu não me engano, a usina começou a funcionar, e dali a energia passou a ligar a cidade toda. Columbus foi uma das pioneiras na América do Norte nisso, e começou a crescer ali a cidade, né? A se desenvolver a cidade, a se tornar uma cidade pioneira na América do Norte a partir daquele marco. E foi exatamente naquele marco, atrás da usina, que eles escolheram para construir o novo estádio. Essa torre de exaustão ainda existe, é um dos grandes símbolos da cidade, e eles pintaram a torre com as cores do Crew, né? E atrás fica o estádio, o Lower.com Stadium, que é um estádio moderníssimo também. Estádio que não tem capacidade para grande capacidade assim. Na América do Norte, os clubes da MLS, eles foram muito realistas e não pensaram em megalomania, por exemplo, né? Eles pensaram em construir estádios do tamanho que é a MLS hoje, né? Não vão construir estádio para 80, 90 mil pessoas. Normalmente, quando tem jogos assim de grande público, em estádios que são usados para futebol americano, por exemplo. Mas construir um estádio para 20 mil pessoas, ali pouco mais de 20 mil pessoas, um estádio com uma estrutura fantástica, com um campo de jogo de uma qualidade muito boa, e é coberto também, tem uma área de 3 mil e poucas pessoas para que participe ali uma espécie de torcida organizada. É uma área para torcedores em pé, então não tem cadeiras, onde a galera fica em pé ali, pode torcer, né? Mantendo essa relação com a cidade, mantendo a relação com a torcida que um dia impediu a saída do time da cidade, né? A torcida impediu a saída do time da cidade e está ali acompanhando o dia a dia, acompanhando o clube. Então é um projeto muito bacana que começou com tudo isso, começou com estrutura. A gente vai estruturar a primeira casa, vai reorganizar a casa, vamos criar uma estrutura de primeiro mundo aqui, e também começou a investir em jogadores, né? Primeiro chegou o Lucas Ryan, depois veio a principal contratação da história do clube, pouco mais de 10 milhões de dólares aí, o Cucho Hernandez, que é um dos principais jogadores da MLS desde que ele chegou, né? É um jogador referência, ganhou todos os prêmios aí da Leagues Cup agora, e foi um jogador que também chegou para mudar. Não é uma estrela do tipo Beckham, não é uma estrela do tipo Lionel Messi, não é uma estrela do tipo Zlatan Ibrahimovic, mas é um jogador tecnicamente acima da média, é um fora da curva, é um fora de série, é um jogador que é acima do nível da MLS, chegou no Columbus para fazer a diferença, para ser o camisa 10, e aí se uniu a um projeto com uma base muito sólida, que formou uma equipe vencedora, né? Desde que resolveu se manter no mesmo local, desde que iniciou o projeto da construção do novo estádio, do novo CT, desde que teve os novos donos assumindo, donos com ligações com a comunidade local. O Columbus já foi campeão da MLS 2 vezes, já foi campeão da chamada Campeones Cup, que é uma Copa apenas de um jogo entre o campeão da Liga Max contra o campeão da MLS. Ganhou 2 vezes a MLS também, e agora ganhou a Leagues Cup, né? Então, ou seja, é um projeto vitorioso que começou a construir bases sólidas fora de campo, com estrutura, com um projeto a longo prazo, com um projeto para formar jogadores, né? E também trouxe alguns jogadores importantes, investiu no mercado e está colhendo os frutos, né? Então o Columbus acho que é o grande exemplo de que o futebol norte-americano é um futebol de projetos. Se você tem um projeto sólido que olha não só para o presente, não só para trazer estrelas de grande nome internacionalmente, mas para trazer jogadores importantes que vão fazer a diferença tecnicamente, que vão ser referências para os jogadores mais jovens, e também criar as bases para que você consiga formar jogadores para o futuro e se tornar uma equipe sustentável, né? O Columbus, eu acho que é o grande exemplo aí da América do Norte, e é muito bacana ver, né, que eles conseguiram agora a Leagues Cup, um torneio internacional, o primeiro torneio internacional, o segundo torneio internacional da história do clube, mas o primeiro maior, assim, né,
porque o Campeonato Cup é só um jogo, então é muito bacana ver o projeto do Columbus dando certo aí e colhendo frutos, né? Você me falando sobre isso, me veio algumas coisas em mente, como, por exemplo, a, dentro disso, dentro dessa grandeza que tem nos últimos tempos do Columbus, ainda chegou na final, né, da Conca Champions, perdendo para o Exato. Patipa por 3-0. Então já é um grande passo, porque é um outro torneio que, para o futebol norte-americano, é a Libertadores, como é aqui para o futebol sul-americano. Então, uma conquista dessa seria ainda maior, mas entende-se que chegar numa final já não é fácil, então está caminhando muito bem para todas as frentes. Aí o detalhe é que Colombo chegar em finais, conquistar torneios assim, sem um franchise player, como tem muito na NBA, algo desse tipo, que é um nome, que é um jogador que, um atleta que é o mais bem pago, é a grande estrela, quando não é do campeonato todo, não apenas daquele time, não tendo um Messi da vida, me faz até pensar claro que é tudo muito bem organizado, mas ah, o que o Inter Miami, o que o LAFC, por exemplo, poderiam aprender com o Columbus, que poderiam colocar no planejamento deles. Porque a gente falou nisso, sobre o Messi chegar no Inter Miami, não é um benefício apenas para o Inter Miami, é um benefício para toda uma comunidade, todas as franquias, porque gera receita, as pessoas querem ver, então todo mundo está ganhando ali. Não é só o Inter Miami, mas que tenha apenas, mas que o Messi jogue apenas no Inter Miami. Mas eu olho muito pro LAFC, porque já está um tempo capengando em algumas competições. É até um pouco injusto dizer que está ruim, porque tem pouco menos de 1 ano e meio, 2 anos que saiu de uma grande conquista, que foi a MLS Cup Finals, com o Bale jogando muito bem nos minutos que faltavam na partida, levando para a penalidade e conseguindo a vitória. Foi contra o Philadelphia Union, se não me engano, na final, e o LAFC vence a primeira, a primeira MLS Cup Finals da história. Mas tem contado com o Carlos Vela, contou já com o Bale, agora está com o Giroud, está com o Hugo Lloris, enfim, está parecendo um PSG, contratando medalhões, contratando grandes jogadores, mas não está funcionando muito ainda. E o Columbus não está precisando disso e está dando certo. Então, gera até esse pensamento. Talvez uma conversa entre as partes para ver o que pode acrescentar para eles, não só contratar jogadores de nome. Porque se o Colombo está conseguindo sem tudo isso, né, sem todo esse glamour, talvez há alguma coisa que eles possam aprender com isso, pensando em fortalecer mais a liga, não só a própria franquia, mas a liga mesmo. Porque é uma quebra de paradigma. Você não ter grandes estrelas, igual os galácticos da vida, e conseguir fazer grandes resultados. Então você me falando sobre isso, eu pensei automaticamente nesses pontos, porque Eu acho que é também, como você falou, é uma quebra de paradigma, né? É porque a gente vem de Los Angeles, Los Angeles é a cidade das estrelas, né? Então, culturalmente, para eles, é ter estrela que o negócio vai funcionar, né? E, assim, talvez na MLS, uma coisa que os clubes, acho que para o futuro, estão pensando cada vez mais é em equilíbrio de elenco, né? A gente vê o próprio Inter Miami corrigindo rota aí na temporada. O Inter Miami faz uma temporada muito boa, obviamente. Mas o Inter Miami, ao longo da temporada, ele mudou diversas vezes diversos fatores, né? Não só buscou algumas contratações para ter equilíbrio de elenco, como também buscou alterações táticas para dar mais suporte às estrelas dele, né? Ter mais equilíbrio nas transições da equipe, né? Hoje, por exemplo, o Inter Miami, o último jogo do Inter Miami, está jogando com 3 zagueiros. Recuou o Sérgio Busquets para a zaga, ele joga com mais 2 zagueiros, e tem um meio-campo mais combativo, né? Com o Fernando Redondo, com o Diego Gomes. É um time mais combativo que teve que se reinventar, porque no início da temporada o Inter Miami era um time só de ataque e contra-ataque. Era uma loucura, era uma trocação absurda do início ao fim o jogo do Inter Miami, né? Porque na transição defensiva alguns jogadores não conseguiam ajudar, né? Messi,
Suárez, o Busquets sem a mesma vitalidade, Jordi Alba sem a mesma vitalidade, Jordi Alba lateral muito ofensivo. Então o Inter Miami ele foi se reinventando ao longo da temporada para conseguir achar uma cara mais competitiva, né? E eu acho que será uma coisa natural nas equipes da MLS também, ao longo do tempo, buscar mais esse equilíbrio, né? Pensar mais assim em elenco e em um time equilibrado do que pensar só nas estrelas, né? As estrelas no início elas chegam para ser a cara da franquia e tudo é construído ao redor delas, né? Beckham, Ibra, enfim, Henry, todos os casos de estrelas que chegaram na MLS, eles chegaram para tudo ser construído em volta deles. O próprio Messi, né? Porque o Messi é o Messi, não tem como fazer diferente. Agora, cada vez mais as equipes acho que vão começar a pensar e ver que a estrela é fundamental para a franquia, é fundamental para o jogo, para chamar mais gente para o estádio, né? Para criar a cultura do soccer nos Estados Unidos e no Canadá também. Só que ela tem que se encaixar dentro do pensamento do modelo de jogo da equipe. Ela tem que se encaixar para ser agregar o time e não tirar, não polir o time do que ele tem de melhor, né? A gente vê, por exemplo, o Galaxy hoje em dia com uma equipe também muito mais equilibrada, né? Uma equipe que tem as suas estrelas. Agora chegou o Marco Reus, estreou com gol, inclusive. Tem o Rick Puig, mas é um time que também é muito equilibrado, né? É um time que tem o Gabriel Peck. O Gabriel Peck, para mim, é um dos melhores jogadores da MLS dessa temporada, o melhor brasileiro, sem dúvida. Tá jogando muito na ponta direita. Então, inclusive, eles conseguiram equilibrar ofensivamente o time para caber o Pencil e para caber o Peck, né? Centralizando o Pencil, colocando o Peck na direita, trazendo o Pild de trás. Eu quero ver como é que vai entrar o Marco Reus nessa equipe. No último jogo ele entrou junto com o Pild. E o Pild foi um pouquinho recuado, ele ficou meio que como um segundo atacante ali atrás do Pencil com o Gabriel Peck pela direita. Então é um time que eu quero ver ainda se vai passar no teste com a chegada do Marco Reus, como é que vai se encaixar, se vai colocar o Reus para se encaixar dentro das características da equipe ou vai mudar tudo e tentar fazer o time em volta do Reus, o que eu acho que vai ser um tiro no pé, né? Mas eu acho que as equipes estão começando a ver cada vez mais que faz mais sentido você formar um elenco e aí trazer os jogadores, as estrelas, dentro das características que você precisa dentro do seu elenco, e não o contrário, né? Trazer a estrela e depois a gente vê, a estrela tá aqui. Bom, chegou, agora a gente vai formar o time em volta dele, vamos ver como é que funciona. Não, o meu time tá formado. Vai chegar um camisa 10 forte, vai chegar um Marco Reus da vida, vai chegar, sei lá, um Giroud da vida, mas é porque eu preciso daquela característica no meu time, né? Cada vez mais eu acho que é a tendência das equipes pensarem nisso, porque, cara, no final das contas, tudo bem que na América do Norte não existe a cobrança como existe no Brasil por título, né? Mas cada vez mais o título vai ser valorizado, né? Vai ser mais importante, porque eles estão criando até mais competições para tentar trazer essa cultura do troféu, do título, da importância da competitividade, né? E não ser apenas uma liga, um campeonato, um modelo, no qual as equipes estão ali para participar, as franquias estão ali para ganhar dinheiro e pronto. Não, elas estão ali para ganhar, porque o futebol é sobre ganhar e perder. É natural. Então, acho que cada vez mais as equipes vão entender isso que você falou aí, de tornar as equipes mais competitivas e não apenas trazer craques a rodo e com tiros no escuro, como fizeram aí muitas vezes ao longo dos últimos anos. Sim, e eles estão realmente com essa mudança de hábito, porque aquilo que você falou dos campeonatos vão trazendo mais troféus, menos anéis, né? Tem esse hábito do americano de usar muito anel e envolver mais as comunidades, mostrando uma nova cultura mesmo, porque está aumentando o número de torcedores das franquias, as receitas estão aumentando também, muito pelo Messi, mas é uma forma de estar aumentando também, da Apple TV, enfim, é um exemplo. Então, o futebol está entrando nos Estados Unidos, aos poucos está entrando, e os jogadores também estão sendo desenvolvidos. Alguns estão sendo, seja um papel secundário ou não, mas estão já fazendo alguma diferença em clubes europeus, por exemplo. Alguns jogadores dos Estados Unidos, do Canadá, enfim, o México já teve por um bom tempo, mas tá aí, tá aparecendo.
esses atletas também. Então, é reflexo desse desenvolvimento de uma cultura, de um outro esporte, num país que já tem uma estrutura e está entendendo esse jogo cada vez mais, porque se tem alguém que se adapta a tudo é os Estados Unidos. É um mercado muito bom para qualquer coisa. É uma terra muito fértil. Então, realmente, quando quer, eles conseguem fazer. E pensando nisso, então pode-se dizer realmente que Columbus Crew é a principal franquia hoje no futebol norte-americano. Vou nem falar Estados Unidos, norte-americano, porque o México tá, tá numa briga quase que interna ali, que hoje em dia está com dificuldade de enfrentar os times dos Estados Unidos. Aí fica um, uma contradição, porque a final da Conca Champions o Pachuca venceu por 3-0, ok, mas de um modo geral a gente vê que já não é aquela força toda do México para os Estados Unidos, pelo menos nos últimos tempos. Tanto que já está furando mais a bolha o futebol dos Estados Unidos na Conca Champions. Já teve o Seattle campeão da Conca Champions, chegou no Mundial, enfim. E na própria Leagues Cup, né, se a gente olhar para as semifinais, foram semifinais só com equipes dos Estados Unidos, né? As 4 equipes da semifinal foram equipes dos Estados Unidos, né? O México só teve 2 representantes nas quartas, né? E o América, que era a grande força do México aí na Leagues Cup, acabou caindo para o Colorado Raptors, que não fazia nem grande campanha, não faz nem grande temporada. E acabou derrubando o América nas quartas de final. E outra coisa interessante, a gente falava aí sobre o perfil de contratações e tudo mais, é interessante ver, trabalhando na área aqui, que, assim, ainda existe aqueles jogadores que a liga oferece aos clubes a possibilidade, né, a oportunidade de mercado. Mas cada vez mais, até para jogadores DP, os clubes dos Estados Unidos, que cada vez mais também investem em analistas de desempenho, investem em scouts. Tem muito scout e analista de desempenho aqui na América do Norte, brasileiro, sul-americano, português, tem muito português trabalhando aqui. Os portugueses têm uma academia de futebol incrível, têm um conhecimento sobre futebol incrível, eles formam grandes profissionais e assim, a rodo. Então, tipo, tem muito português bom trabalhando em tudo quanto é lugar do mundo. Então, tem muitos profissionais qualificados de outros lugares que vieram para cá para trabalhar como analista de desempenho, para trabalhar como scout, e aí cada vez mais eles buscam perfis cada vez mais específicos mesmo para o DP. Então, por exemplo, trabalhando na agência, a gente recebia pedido de DP, e o clube falava, eu preciso de um DP exatamente com essas características, né? Eu quero um zagueiro canhoto, com passe vertical, que tenha capacidade de quebrar linhas, de progressão com bola, enfim, tais características e para ganhar tanto e tanto e tanto. Então, cada vez mais os clubes estão sendo cada vez mais específicos, dando de altura. Tem clube que exige até altura, né? Eu quero um jogador com essa altura. Agora a gente vê, por exemplo, o Arsenal do Arteta aumentou a estatura do time, trouxe 2 jogadores que talvez eles tenham visto como um ponto falho o jogo aéreo da equipe, ou faltou em alguns momentos força física mesmo nas disputas. Trouxeram 2 jogadores que aumentaram a estatura do time, o Calafiori e o Merino no meio campo, né? São 2 jogadores que eu acho que podem ser protagonistas do Arsenal e também aumentam a estatura da equipe, né? Em comparação com outros jogadores que jogavam nas posições deles, né? O Zinchenko da lateral esquerda, por exemplo, o Jorginho ou o Thomas Partey no meio campo. Então, os clubes cada vez mais buscam coisas específicas, né? Eles sabem exatamente o que quer. Com esse trabalho da análise de desempenho, com esse trabalho do scout, os clubes da América do Norte estão sendo cada vez mais assertivos na busca por jogadores. E aí também na busca por DPs, né? Que antes, ainda acontece, mas antes, cada vez mais a liga oferecia os jogadores e o clube aceitava como oportunidade de negócio, uma oportunidade de negócio, de mercado. Hoje os clubes buscam exatamente o que eles precisam, né, para montar as equipes deles. E talvez isso também seja um dos fatores que contribuam para as equipes dos Estados Unidos conseguirem quebrar um pouco a hegemonia do México, né? Porque o México, todo mundo sabe que na América do Norte dominou muito tempo o futebol. Mas hoje em dia não é tão assim, né? A seleção do México, a gente vê aí na Liga dos Campeões, Liga das Nações aqui da América do Norte, que os Estados Unidos ganhou as últimas finais, né? Os Estados Unidos quebrou a hegemonia do México há muito tempo. É uma seleção que já conseguiu quebrar essa hegemonia do México. O Canadá foi longe na Copa América. O Canadá também está com um projeto de futebol, mudou agora, entrou o Jesse Marsh, ainda está iniciando um trabalho,
mas está com um projeto de futebol diferente do que estava nos últimos anos. Ele jogou uma Copa depois de, sei lá, 2, 3 décadas. Então, são projetos de futebol que estão começando a colher frutos e aí, continentalmente também, criar superioridade sobre um rival tradicional, né? O México ganhava tudo em seleções, já não ganha mais. Os Estados Unidos ganhou as últimas. O México ganhava tudo em clubes, já não ganha mais. Os Estados Unidos ganhou já uma CONCACAF Champions, ganhou as últimas League Cups, a Leagues Cup, e está querendo quebrar ainda mais essa barreira na CONCACAF Champions, né? Com times mais fortes, com times mais equilibrados, com projetos mais sólidos. E ao longo do tempo, eu acho que vai diminuir ainda mais essa diferença, né? Entre esse hiato entre os Estados Unidos e Canadá e o México, né? Até porque na base a gente vê hoje muitos jogadores latinos sendo formados, né? Se tu vai ver um jogo da MLS Next sub-15, sub-17, tu vai ver muito latino jogando, né? Tipo, filhos de imigrantes que estão jogando bola e cresceram na nossa cultura de importância, a importância que a gente dá ao esporte, né? Então, isso também vai fazendo com que os próprios locais, a gente conversou isso no último programa, com que os próprios locais também tenham mais motivação para ir além no seu jogo, né? Para desenvolver mais características positivas, para ter mais competitividade, para crescer no jogo também. Então, há vários fatores ao longo dos últimos anos que têm contribuído para que Estados Unidos e Canadá consigam ter mais competitividade perante equipes mexicanas, seja no futebol de seleções ou no futebol de clubes, né? Realmente, essa evolução. Eu gosto de perguntar porque, para não ficar também um negócio só onde eu opino e fica um negócio meio que subjetivo também, mas os resultados estão aí. Realmente, as conquistas da Liga das Nações, a CONCACAF Champions, os campeonatos, os duelos mesmo em Leagues Cup. E acho que eu vejo como até uma boa sacada a Leagues Cup, por mais que tenha algumas clássicas atuações dos Estados Unidos, igual você não perde, você não empata. Para decidir, tem que ir para pênalti. Só faltava um shootout lá para ficar clássico o negócio. Mas ainda assim é muito bom, porque você tem essa interação dos Estados Unidos com o México, então é uma forma de estudar o adversário, entender as fraquezas e pontos fortes para equilibrar cada vez mais. Então os Estados Unidos tá de olho nisso. Não sei o México, mas os Estados Unidos com certeza está de olho nisso para continuar evoluindo. E os resultados estão aí, como você falou. O Columbus... eu falei sobre o Columbus, se deu esse destaque sobre as três forças. Ainda falou até um pouco das seleções, que a gente vai chegar lá, mas só para esse detalhe, o Columbus, mesmo com o Inter Miami liderando a MLS hoje, dá para dizer que, se não uma das é a principal, você ainda acha que realmente está entre as principais hoje, mas colocar como a principal hoje ainda não é o ideal, porque está num processo, enfim. O que você pode dizer sobre isso? Cara, eu acho que o Columbus é um dos favoritos. O Columbus tem 3 jogos a menos, né, do que as outras equipes, né? Ele tá com 43 pontos, o Inter Miami tá bem longe com 56. Mas ainda assim, se ele vencer esses 3 jogos a menos, ele já chega em 52, diminui um pouquinho a distância, né? O Columbus tinha também uma temporada, um calendário mais complicadinho. Mas eu acho que talvez seja o principal favorito. Acho que tem 4 forças ali, né? O Columbus é um favorito, talvez não diga o principal, mas acho que nesse momento na MLS tem 4 forças ali que brigam assim muito forte pelo título. 4 ou 5. Cincinnati também, que perdeu recentemente para o Inter Miami num jogo ali que o Cincinnati poderia ameaçar a liderança da conferência do Inter Miami. O Inter Miami, mesmo sem o Lionel Messi, que voltou a treinar, está voltando a treinar primeiro individualmente, depois ele vai voltar coletivamente e deve voltar a jogar em breve também. Mesmo sem ele, o Inter Miami ganhou do Cincinnati e o Luis Soares fez 2 gols em 5 minutos nesse jogo. Fez uma partidaça do Luizito Soares, que eu ouvi muita gente em podcast aqui falar
em podcast local dos Estados Unidos, da MLS, falar que o Soares era um jogador acabado, que ele fez gol porque era a Liga Brasileira, enfim, aqui tem muito disso, tem uma galera que não entende absolutamente nada de futebol, mas, enfim, eles veem alguns jogos e já querem criar um podcast e falar alguma coisa, né, mas não tem conhecimento de causa. E o Soares é um dos principais atacantes da liga. O Soares é um monstro, cara. Não tem como falar do Soares. O Soares pode estar com o joelho baleado, que ele vai ser um jogador fundamental na MLS. Não tem discussão. É um craque. É um fora de série. E o Inter Miami, com esse equilíbrio que a gente falou anteriormente nas transições, conseguiu deixar o Soares mais à vontade ali para fazer o que ele sabe que é gol, para não precisar se desgastar tanto fisicamente e fazer a diferença em zonas de finalização, né? Que é onde ele aparece com protagonismo. Então, o Inter Miami e o Cincinnati, eu acho que são, junto com o Columbus Crew, as 3 forças dessa conferência. E da outra conferência, o Galaxy e o Los Angeles FC. O Galaxy está fazendo uma boa temporada. O Galaxy chegou agora com o Marco Rocha. Como a gente falou, quero ver como é que o Marco Rocha vai se encaixar na equipe, como é que a equipe vai funcionar coletivamente com o Marcos Rocha e com o Rick Puig, porque o Puig era a principal referência técnica da equipe. Quero ver como é que vai se portar com a chegada do Rocha, se realmente vai ser aquilo que a gente viu no jogo de estreia do Marco Rocha, com o Puig um pouquinho mais recuado para o meio campo e o Rocha atuando atrás do centroavante, do Pencil, ou se ele vai criar uma outra dinâmica de jogo, porque o Puig é um jogador que é importante na primeira fase de construção, para sair com bola, para qualificar o passe de trás, mas é um jogador também que é muito importante no último terço para o Inter Miami, para o Los Angeles Galaxy. É um jogador decisivo no último terço, contribui muito com gols. Então, talvez ele recuado não consiga contribuir tanto, né? Então, quero ver como é que vai funcionar essa dinâmica. Mas, para mim, é o grande favorito da conferência, com o Peck jogando muito. Peck que entrou muito bem na MLS, é um jogador realmente fora de série. Para o Los Angeles tem sido protagonista total. E, enfim, o Los Angeles é o grande favorito dessa conferência, junto com o LAFC. Vamos ver como é que o Giroud vai entrar na equipe. O Giroud estreou na Leagues Cup e vai começar a jogar MLS. Acho que é um jogador que também pode fazer a diferença para a equipe, é um artilheiro, né? E o LAFC também precisava disso, né? Como característica, a gente falou aí que as equipes estão contratando mais por características, por que falta no elenco. O LA precisava de um atacante, de um artilheiro. E o Giroud pode entregar os gols que podem ser preponderantes no mata-mata, né? Porque mata-mata a coisa muda também, né? A gente está vendo aí a temporada regular, é uma temporada de equipes sólidas até agora. Essas 5 aí, o Columbus ainda com jogos a menos, mas essas 5 estão fazendo uma grande temporada, né? Acredito que mais o Galaxy e o Inter Miami vão brigar pelo título dos pontos corridos, né? Que tem 2 títulos ali, tem um título do pontos corridos e tem um título do mata-mata. O pontos corridos não vale nada, mas enfim, o que vale é a MLS Cup. Acho que os 2 aí estão na frente, mas quando chega no mata-mata a coisa muda, né? Até outras equipes que a gente não fala tanto, Seattle tem tradição, por exemplo, é uma equipe que pode chegar. New York City, não sei, não vejo com força, mas tá aí, né? Fica a expectativa aqui no Canadá se finalmente o Toronto vai chegar no mata-mata, né? Se finalmente a temporada do Toronto não vai acabar em outubro. Se o time vai continuar jogando finalmente com o Insigne, com o Bernardeschi. É uma expectativa que tem aqui no Canadá. Porque a galera não vê o Toronto. O Toronto foi campeão 2021, se eu não me engano, foi na época que o 2020, alguma coisa assim. Perto do título dos Raptors no basquete, o Toronto ganhou o MLS com o Giovinco. E faz tempo que a equipe não. Depois disso foi ladeira abaixo, né? Tipo, foi quase o Vasco no Brasil, né? O meu time do Brasil, o Vasco. A casa caiu há muito tempo. E o Toronto tá nessa aí há muito tempo também. Ano passado ficou entre os últimos e mesmo com os craques que ele contratou, com o Insigne e com o Bernardeschi. Então fica a expectativa, será que nessa temporada eles vão conseguir chegar nos playoffs? O Vancouver Whitecaps tem um time também forte, tem o Ryan Gaud, mais uma temporada muito boa, tá ali para chegar nos playoffs também. Mas, enfim, vamos ver o que vai acontecer nos playoffs. Mas acredito que essas 5 equipes são as favoritas. Hoje, mais fortes, Inter Miami, Los Angeles Galaxy e o Columbus Crew, pelo projeto dele e pelo Cucho Hernandez, pelo que vem jogando recentemente, também é forte candidato, né? Vamos ver o que acontece nos playoffs.
Maravilha, realmente são essas as forças e que não tem nada a acrescentar sobre isso. Só detalhes que você falou que eu fui pensando também. O primeiro é sobre o Giroud, né? Porque o que ele fez no Milan me surpreendeu. Eu esperava que ele ia ser aquele nome que foi, quebrou ali uma certa maldição da camisa 9, né, do Rossoneiro, e ele consegue ajudar em muitos momentos, sendo até goleiro, pegando pênalti. Então, ele demonstrou uma vitalidade, uma energia que às vezes parece que os franceses deixam a desejar em alguns momentos, parece que é um pouco frio em alguns momentos, e ele foi muito bem. Claro que não dá para generalizar todos os franceses, que daqui a pouco vão querer me cancelar aqui, mas alguns momentos tem alguns franceses que aí eu já vira a cabeça, pô, e o Kanté, né? O Kanté que um grande jogador, mas tem alguns momentos que você olha, parece que culturalmente não entrega tanto, mas o Giroud, especialmente focando nele, ele, na minha concepção, mudou muito. Eu não via tanto um jogadoraço para ter o que para falar como falam dele em alguns momentos, e achava que era muito mais grife do que exatamente o que ele entregava, e ele quebrou uma concepção ali para mim no Milan. Então, com certeza, chegando numa MLS que é uma liga inferior, ele com certeza tem muitas condições, muitas possibilidades de contribuir com a ofensividade que ele tem na bagagem. Ah, o detalhe para o Toronto também que você disse. O Toronto é intrigante para mim porque em 2017 foi aquele ano mágico, né? Tricampeonato, vencendo a MLS, vencendo, se não me engano, a Canadian Championship, vencendo também, eu não me lembro se foi a Conca Champions, acho que não. Foi um outro campeonato que eles vencem. Eu sei que foram 3 campeonatos que o Toronto vence em 2017, e aí faz uma tríplice coroa lá, algo inédito, e até hoje permanece, porque nenhuma equipe dos Estados Unidos, do futebol norte-americano, venceu 3 títulos em um ano, e o Toronto conseguiu isso. Só não venceu, por exemplo, 4, vamos colocar aí a US Cup, porque não compete, não pode competir time canadense na Copa dos Estados Unidos, mas com certeza chegaria também como um grande adversário. E, e realmente está nesse momento de tentar buscar novos voos. O Toronto tem uma boa equipe, papel. Poxa, você ter jogadores como o Bernadeschi, ter o Insigne, eu esperava. Chegando os jogadores, a equipe vai voar e nossa, vai voltar aquele ano 2017 e além, vai brigar bastante por títulos. Não é o que está acontecendo realmente. Então, é uma esperança para o Canadá aí e para o futebol da MLS também, porque certamente traz um tempero a mais para a competição. Tem equipes do Canadá brigando e tendo essa marca do Toronto diante das equipes dos Estados Unidos, não ficar só os Estados Unidos ali brigando, igual como teve na NBA. Teve o Toronto vencendo na NBA, foi algo que marcou uma, 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 uma nova força ali, um, uma, um, como é que eu posso dizer? Tirando o mais do mesmo, tendo as principais franquias vencendo e sempre alguém dos Estados Unidos vencendo. Tudo bem que a maioria é dos Estados Unidos, mas é legal também quando quebra um pouco isso para dar uma modificada e alternar. É saudável não ter só hegemonia, por mais que eu particularmente goste das dinastias, igual o Chicago Bulls, falando de NBA, enfim, ou o do futebol, o Bayern vencendo por 10 anos, essas coisas, eu acho legal. Mas às vezes é bom quebrar, igual quando foi o Leverkusen vencendo no Alemão, enfim. Então é um exemplo. E a esperança é que o Toronto realmente volte para essa boa fase. E eu lembro do Toronto quando. Eu não sei se foi o primeiro jogo do Insigne aqui, ou se foi. Enfim, logo no início que ele chegou, teve uma partida que marcou muito, que eu fui no BMO Field, que foi Toronto e Charlotte. E o Toronto venceu de 4-0. Foi uma baita atuação
Insigne jogou muita bola, assim, foi um jogo, Bernardeschi jogou muito, foi um jogo que a galera, a atmosfera ali falava, pô, agora vai, o negócio vai encaixar, porque foi uma atmosfera legal, cara, foi, assim, um dos melhores jogos da MLS que eu tive a oportunidade de vivenciar, só que não foi, a coisa desandou a partir dali e o Toronto terminou uma campanha pífia aí, e a temporada passada foi ainda pior, e assim, talvez seja um pé frio absurdo, né? Isso aí, tipo, talvez não tenha nem contestação. Eu sou vascaíno, começa daí. Aí eu vim pra cá, o Toronto Raptors, terrível, só ladeira abaixo. E o Maple Leafs, nem se fala. Chegou nos playoffs, acho que agora, recentemente, temporada passada, eu lembro que teve muita festa, telão na rua e tudo mais, depois de não sei quantos anos que o time chegou nos playoffs, chegou longe, assim, nos playoffs, né? Enfim, e o Toronto FC, enfim, nem não consegue nada nos últimos anos. Então vamos ver se o meu pré-frio diminui um pouquinho e essas equipes conseguem voltar a fazer alguma coisa diferente assim. E sobre o Giroud que você estava falando também, pode ser interessante ver como é que o Giroud também vai. A gente falou aí qual que vai ser o encaixe do Marco Reus no time do Galaxy. Vai ser interessante ver o encaixe do Giroud também no LAFC com o Boangá, né? O Boangá, principal artilheiro do LAFC nas últimas temporadas, é um jogador que tem a capacidade de jogar também mais pelo lado do campo. Vamos ver como é que esses dois se encaixam. O Giroud, interessante também, característica dele, é um atacante com muita mobilidade, né? MLS, eles gostam muito disso. É um jogador que sabe sair da área para fazer o pivô, para trabalhar a bola. Então, é uma característica interessante, pode ajudar também o Boangá, né? Porque o Giroud saindo da área abre espaço para possíveis infiltrações do Boangá. Então, eu acho que pode ser um companheiro de ataque para o Boangá bem interessante, que pode potenciar várias características dele ali para fazer com que o LAFC também cresça aí nos playoffs, né? Exato, sobre o Giroud, exato. É até bom para eu reforçar o meu comentário sobre o Giroud, porque a minha crítica, a minha dúvida não era sobre a capacidade dele ofensiva, prolífica, de marcar gol, nem nada disso. Era um jogador como todo, um jogador ofensivo, um jogador de ataque que não só fica ali parado na banheira. Porque eu lembro muito de falarem sobre o famoso centroavante que morreu, não existe mais. Um antigo no Brasil, vão lembrar, por exemplo, do Guerreiro, do Paulo Guerreiro, né, peruano, do Fred, enfim, que essa função já não existe muito. E o Giroud, eu não enxergava muito um jogador que participava tanto. Mas no Milan, acompanhando com mais detalhe, eu vi que ele é um jogador de equipe, um jogador que dá passo, um jogador que busca o jogo, é um jogador que quando tem que ir for pro gol, vai pro gol. Ele é um jogador que tá ali pro que vier, além de fazer gols. Porque o gol a gente já sabe, as movimentações, as acrobacias que ele já fez, os golaços que ele já marcou, a gente já viu. Mas aquilo me faltava como análise para dizer, caramba, esse é um jogador que pode render em muitas equipes. Então, por isso que eu também acredito que ele vai render bastante no LA, não só necessariamente como com gols, mas com passes mesmo, com movimentações que vão fazer essas infiltrações, como você disse. E eu busquei aqui enquanto você falava, só para ter reforço, né, no comentário do Toronto, foi uma tríplice coroa de MLS Cup Finals, Supporter Shield, que se diz que não é um torneio muito relevante, realmente não é. Foi uma ideia da comunidade que eu vi a história, que queriam fazer esse torneio, esse prato, um prato que é um troféu, um prato, mas para muita gente vale, porque igual o Cincinnati, que não tem grandes títulos, Vale. eu, Eu falei mais porque realmente o que importa, que a galera quer é a MLS Cup, é, mas realmente vale. você, É um torneio que vale. Vale mais do que, por exemplo, o título simbólico do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, como se fosse, né? exato. Que para mim, não sei nem se alguém considera, mas tudo bem, se considerar, ok. É igual para a gente que é carioca, é igual o Campeonato Carioca. Tem a Taça Guanabara, tem a Taça ali, Taça Colar, mas o que importa é o Campeonato Carioca, a finalíssima mesmo, Exato. né? Mas a MLS tem esse torneio também. Então venceu o Supporter Shield, MLS e a Canadian Championship, que é um torneio que Que, acontece no Canadá, né? inclusive, eles chegaram na final agora esse ano de novo. Eliminaram o Ford na semana passada, 1-0. Então, tá. E a final é quanto? Não sei se já tem data final. Deixa eu ver quem passou do outro lado, que acho que ainda tá para jogar.
O Toronto é uma equipe forte também no Canadian Championship, tem bastante troféus desse campeonato. Poderia também ter os canadenses na US Cup, mas eu entendo que é um campeonato dos Estados Unidos, igual a Copa do Brasil, então é só para os Estados Unidos, e tem a Canadian Championship, que é como se fosse então, a Copa do Brasil para o Canadá. Mas seria legal para dar mais competitividade, porque às vezes a equipe que participa da US Cup não é tão forte. Eu lembro de 2022, quando o Orlando venceu o primeiro torneio da franquia e vence aquele campeonato. Se não me engano, a final foi contra o. Ah, meu Deus, agora eu não vou lembrar. A final foi contra uma equipe da segunda divisão dos Estados Unidos. E, ok, não era tão forte como as outras equipes que teriam na principal liga, mas a, a, ter um canadense também seria legal para dar essa competitividade. Então, seria não seria nenhum problema, não perderia em nada. Mas pela tradição, eu entendo que faz sentido manter só os Estados Unidos, pelo menos de momento. Quem sabe um dia não muda isso. É um campeonato importante para a chancela da federação, né? Porque é o Exato. campeonato que tem a federação. A Federação dos Estados Unidos não controla a MLS, por exemplo, assim como a federação, obviamente, a Federação Canadense. Então é o campeonato que a federação chancela ali e é o que dá a ela, tipo, a cara de federação, digamos assim, né? De organizar o campeonato. Só para dar a informação completa, o Toronto FC vai jogar a final da Canadian Championship com o Vancouver Whitecaps. Eliminou o Pacific da CPL na semifinal e vão jogar a final a princípio dia 25 de setembro. Maravilha. Então, um clássico, né? Vancouver contra o Toronto, um clássico de equipes que jogam, né, na MLS. São uma das principais forças do futebol canadense, que também jogam na MLS, então tem essa competitividade com mais frequência que, por exemplo, o Forge, que está dominando na CPL, mas não tem grandes adversários comparado, né, aos outros times. O Forge, que na Canadian Championship eliminou um time da MLS que foi o Montreal. Ganhou 3-2 na fase anterior, nas quartas de final. É um reflexo da evolução também das equipes. Forge é tipo um Bayern de Munique da CPL, tá dominando. Mas é um Exatamente. reflexo também. Tá aí, um reflexo. Essa não tinha acompanhado. De vencer uma equipe que disputa a MLS é um progresso, realmente é um progresso, pensando no desenvolvimento da liga. Agora, o complemento que você deu, eu também faço aqui do meu, que a equipe que o Rolando venceu na US Cup de 2022 foi o Sacramento Republic FC, que é uma equipe que disputava a segunda divisão dos Estados Unidos. Então, não era uma equipe tão forte quanto as outras, mas chegou na final por méritos. Mas é isso. Se tivesse uma equipe do Canadá, também traria mais tempero ao torneio, mas você já deixou bem explicado também sobre isso, das organizações. De novo, Carlos, o tempo está acabando aqui para a gente, que a gente já deixa o tempo meio que estipulado. Você acredita que tem ainda alguns tópicos para falar? É Eu não brincadeira, cara. acredito, não. Faz um bate-pronto aí pra gente fechar eles, tá? Caramba. Cara, tu tem alguma coisa para falar daquilo que você pensou em trazer da última conversa e dessa conversa? E aí eu falo aqui o que eu tenho para dizer. Não, assim, só encerrar o assunto que você acabou de falar do título do Orlando contra o Seattle, né? Foi Sacramento, sobre o Sacramento. Ressaltar também que a USL Championship, né, que é uma espécie de segunda divisão, apesar de não existir sistema de promoção e despromoção nos Estados Unidos, mas é considerada a segunda divisão daqui. A USL Championship ela vem crescendo bastante nos últimos anos, né? Ela agora está passando na TV, né, um canal aberto dos Estados Unidos, e passa aqui no Canadá também, jogos da USL Championship. É uma liga que está tentando crescer, está buscando assim novo perfil de jogador. É uma liga que, por exemplo, se a gente for comparar a gente que trabalhou aqui com futebol em termos de salário, é uma liga que paga bem melhor do que a CPL, por exemplo. Então, para o jogador norte-americano, vale muito mais a pena jogar na USL Championship do que na Canadian Premier League.
porque é uma liga que paga mais, é uma liga que vai conseguindo mais atenção de mídia, ela vai conseguindo criar o que os clubes da MLS também criam, as franquias da MLS também criam uma relação maior com os fãs das cidades, porque os Estados Unidos é grande pra caramba, e eles tentando expandir o futebol, eles tentam pegar regiões diferentes para ligas diferentes, né? Então algumas equipes da USL Championship estão em regiões de que existem clubes da MSL também, mas a maior parte dos casos é cidades que não tem clube da MLSL, da MLS, né? E aí acabam tendo clubes da USL Championship para aquela região, para aquela cidade, iniciar uma relação ali com o soccer, com o futebol. Então, é interessante ver como essa liga vem crescendo aí nos últimos anos e, como você falou, jogou a final da Copa com o Orlando City, também mostra o desenvolvimento da liga, né? Assim como o Ford eliminando o Montreal, chegando na semifinal da Canadian Championship. O Ford já chegou na final da Canadian Championship também, já eliminou antes equipes da MLS. Se eu não me engano, inclusive eu estive em Hamilton um ano aí, não sei se foi meu primeiro ano no Canadá, o segundo ano no Canadá, para acompanhar um jogo entre Ford e o Montreal, e o Ford ganhou nos pênaltis. Então, o Ford tá conseguindo aí algumas vezes eliminar equipes da MLSL, da MLS e as equipes da USL Championship também, né? De vez em quando eliminam as equipes da MLS, o que mostra que outros projetos também, né, estão conseguindo evolução aqui na América do Norte, né? Sim, sim. Só um complemento aí para brincar, se pegar um MLSL, já precisa criar uma liga MLS e CPL aí, meu amigo, aí eles gostam eles são tão amigos, esses vizinhos, que eu não duvido de fazer alguma coisa assim. Já tem a Leagues Cup, vai que cria um negócio desse muita sigla, né, cara? Porra, é muita sigla que eu tô falando aqui. Às vezes eu meto uma no outra e confusão danada. É complicado às vezes tu separar essas siglas aí, tu acaba juntando uma e outra e fica uma loucura só. Mas enfim, MLS, USL Championship e CPL. É muita sigla. Cara, minha cabeça já é maluca, né? Completamente pirada. Aí tu coloca essas siglas ainda, não tem como. Parece até está para prova colocar em sigla para entender as decoreba lá. Exato. Daqui a pouco eu tô falando que o Ford joga a USL Championship, que o Sacramento joga CPL, enfim, é uma loucura. Mas quem tá ouvindo, quem tá vendo, entende. Espero. Tá entendendo, o pessoal tá entendendo. Então, fechado o assunto. Você tem uma coisa que você queria ter falado e não conseguiu, e aí eu já passo por ver na sequência também. Não, acho que eu falei até demais, então eu tô tranquilo. Tá, beleza. O ponto aqui é sobre as seleções que a gente falou que ia chegar e acabou não chegando exatamente. Seleção dos Estados Unidos, Canadá, aí eu já emendo a do México. Os campeonatos estão de um jeito. As seleções refletem os campeonatos ou você acha que nem tanto? Porque, ao meu ver, às vezes não. CPL, para mim, é totalmente diferente da seleção do Canadá. A curva de evolução é de um jeito para o campeonato, a seleção é outro. Tanto que o Canadá chegar numa Copa do Mundo é um grande feito. A CPL está engatinhando, como você disse no primeiro programa, que tentou a expansão em um ano, não conseguiu, manteve e está tentando fazer com que se torne atrativa para pessoas quererem participar dessa expansão, que já era para ter feito, já era para ter mais franquias nos últimos tempos. Enfim, um exemplo para a seleção e competição. Então, o que você pode dizer das seleções do Canadá, Estados Unidos, México, pensando até em Copas 2026, porque os campeonatos são do jeito que as seleções estão, na sua visão, caminhando parecido ou não. Eu mesmo já dei a minha opinião aqui, né? Acho que não está exatamente, mas a sua versão. Então, principalmente a CPL é difícil refletir a seleção canadense olhando para a CPL. O que a gente pode refletir é com relação à formação de jogadores, os jogadores assim, 2 jogadores recentemente da seleção canadense saíram da CPL, mas eles não foram nem formados na CPL e nem eram de times da CPL quando eles foram para a seleção canadense, né? Tem um jogador aqui que eu tive a oportunidade de fazer o scout dele para a agência, e a agência assinou ele, e ele se tornou a principal transferência da história da CPL para MLS. Lucas McNaughton
foi um jogador que fez uma grande temporada, 2 grandes temporadas, né? Mas a última dele foi fora de série. No Pacific, e saiu do Pacific, foi vendido para o Toronto FC. E do Toronto, ele foi para a seleção canadense. E tem também o Joe Waterman, que é um jogador que jogou a CPL também há alguns anos, jogou no Calgary. E ele, depois que saiu da CPL também foi um jogador negociado. Foi o primeiro jogador da história que saiu da CPL e foi para a MLS. Depois de ter ido para a MLS, ele foi convocado para a seleção canadense. São raros os casos de jogadores que passaram pela CPL e foram para a seleção do Canadá. E nunca na história um jogador que estava jogando a CPL foi convocado para a seleção do Canadá. O que prova, é o fato que é claro que não existe uma relação entre a CPL e a seleção do Canadá, basicamente. Né? A CPL ajuda a mostrar, é uma vitrine para a MLS, para alguns jogadores, mas ela não forma jogadores para a seleção canadense, e ela participa, eventualmente, de algum estágio da carreira dos jogadores para que eles um dia tenham um nível de chegar na seleção. Mas ela não cede jogadores para a seleção e ela não forma jogadores. Ela participa em algum momento da evolução dos atletas para que eles estejam preparados para jogar na seleção um dia. Então, o CPL não tem relação com a seleção do Canadá. A seleção do Canadá evoluiu muito ao longo dos últimos anos. O Canadá tem um projeto de futebol hoje diferente, com o Jesse Marsh. Já vinha conseguindo coisas grandes, né? A gente falou aí do Canadá jogando a última Copa do Mundo. Foi uma coisa grande para eles. E foi legal, cara, porque assim, foi uma experiência legal para mim. Ir num bar e ver um jogo da seleção do Canadá numa Copa do Mundo. Foi muito legal. E ver a galera vibrando, né? E eu tive a sorte, ou o azar, não sei, foi um público diferente no dia que eu fui, que foi um bar, praticamente eu não sabia que ia acontecer isso, mas uma escola fechou o bar para as crianças da escola, então foi tipo o jardim de infância todo ali, eu, minha esposa e mais umas pessoas no bar. Então, assim, foi legal ver a relação das pessoas e até das crianças, né? No Brasil, eu acho que as crianças, elas prestam mais atenção. Mas as crianças canadenses estavam jogando o joguinho deles lá, estavam fazendo o que? O jogo rolando ali, o couro comendo na casa do Noca e a galera fazendo outras coisas ali. Então, assim, ainda não tem essa relação, principalmente com a garotada. Eles estão começando a criar essa relação. Mas ainda assim, através cada vez mais de academies mais profissionais aqui no Canadá, principalmente das academies do Vancouver, do Montreal e do Toronto, cada vez mais buscando os melhores jogadores daqui, formando os melhores jogadores daqui, os jogadores canadenses cada vez mais indo para outros países mais cedo, né? O Alfonso Davis foi um caso, mas tem vários outros casos de jogadores canadenses que a gente nem conhece, que já estão, tipo, trabalhando como scout. Eu buscava jogadores canadenses que estavam jogando em outros países. E, cara, tem muito canadense jovem que está em outro país. Tem muito canadense jovem que também sonha em ser jogador profissional de futebol. E, cara, aqui eles têm a condição, tipo, o meu filho quer jogar futebol. É claro que depende da mentalidade da família, mas algumas famílias pensam, tu quer? Então vai lá para a Europa e vamos ver o que acontece. Vamos para a Itália, vamos fazer teste nos clubes e tudo mais. Então tem muito jogador canadense que joga fora e está conseguindo se desenvolver, né? Então é uma seleção que está, apesar dos pesares, apesar das muitas dificuldades, apesar de uma liga que ainda não participa da formação dos jogadores, que é a CPL, a MLS participa, mas é uma liga integrada com os Estados Unidos. Mas apesar de uma liga local que não participa da formação de jogadores praticamente, apesar de ainda estar engatinhando em muitos aspectos, existe um projeto de futebol no Canadá. E um projeto de futebol que já vai colhendo frutos, né? Já vai colhendo frutos nos Afonso Davis da vida, no Jonathan Davis da vida, enfim, no Larry, enfim, vários outros jogadores que o Canadá hoje tem uma cara de time, né? O Canadá hoje não é só um jogador ou outro ali que joga numa liga maior da Turquia e é aquilo, é a seleção. Não, o Canadá hoje já tem uma cara de time. E com o Jesse Marsh é um time mais renovado, é um time mais equilibrado, é um time que tem um projeto de futebol para o futuro. E a Federação Canadense, depois de tanta polêmica nos últimos anos, né, polêmica com relação à premiação de jogadores, polêmica nos bastidores, agora teve toda essa polêmica nos drones aí. E aí aqui falar de seleção não só na masculina, mas na feminina também. A masculina hoje está crescendo, mas a feminina já é uma grande seleção, né? Já é um grande projeto de futebol há muitos anos. Então, eu acho que o Canadá, no masculino, ele ainda está crescendo, no feminino já é uma grande potência, isso é indiscutível, assim como os Estados Unidos também é, né? A gente fala aqui mais do futebol masculino
porque foram os tópicos que a gente abordou aqui de MLS, de CPL, etc. Mas o futebol feminino na América do Norte é uma realidade muito forte, é um exemplo para todo mundo de liga, né? A Liga dos Estados Unidos, o Canadá está com um projeto de liga feminina, finalmente, então é uma coisa muito legal, é uma coisa que pode ajudar a desenvolver muitos jogadores. O Canadá já é uma realidade em seleção e pode se tornar ainda melhor, né? Com um projeto de liga para formar mais jogadores aqui, né? Não só mandá-las para os Estados Unidos, enfim. Então, no feminino já tem uma coisa, um sucesso acontecendo. No masculino, eles ainda estão nesse processo, né? No feminino, por exemplo, o México não chega perto deles, né? Mas no masculino, o México foi a referência durante muitos anos. E muitos anos aqui as pessoas pensavam, a gente nunca vai conseguir alcançar o México, porque o México tem uma cultura de futebol diferente da nossa, né? O México é muito mais poderoso que a gente no futebol e vai ser difícil a gente chegar perto deles. Mas, com o tempo, com o projeto de futebol, com as seleções, as equipes também formando jogadores tipo Pulisic, tipo o Afonso Davies, né, tipo o Ricardo Pepe agora, e diversos outros jogadores aí formados por Canadá e Estados Unidos, as seleções já são mais fortes, as seleções já conseguem competir com grandes seleções, né? Tu vê um Brasil e Estados Unidos hoje, não vai ser igual era há 20 anos atrás, vai ser diferente, né? Vai ser um jogo que os Estados Unidos também vai tentar propor o jogo, também vai tentar ter a bola. O Canadá vai ser um jogo que o Canadá vai ter como prioridade defender, sim, mas vai fazer uma partida competitiva, vai fazer uma partida dura, né? Não vai ser mais o time ingênuo que era há tempos atrás. Não vai ter o olhar das pessoas de tipo, é o Brasil, então, sei lá, vamos perder de 4-0, tá bom. Não, vamos lá e vamos competir, vamos pro pau, pô. Vamos dar porrada também, vamos ser competitivo para tentar ganhar o jogo, quem sabe. Vai ser difícil, mas a gente tá aí, tá lutando. Então, mudou um pouco a mentalidade, mudou um pouco a escola do futebol, formaram-se novos jogadores, criaram-se seleções competitivas que já conseguem jogar de igual para igual com outras forças, não só aqui da América do Norte, né, como o México, mas também no resto do mundo. Então, é bacana ver que tá tudo, cara, tá tudo no final, tá tudo interligado. Apesar do Canadá, em termos de liga, não ter uma liga. E os Estados Unidos também, a USL Championship não manda jogador, né? A gente vai falar da CPL, mas a liga só dos Estados Unidos é a USL Championship, não manda jogador para a seleção também. A única que manda é a MLS. Mas apesar disso, os países já estão, as federações já estão com um projeto de futebol mais sólido para formar seleções mais competitivas, e isso a gente já vai vendo em resultados esportivos, né? Seja nas duas seleções disputando Copa do Mundo, ganhando Nations League como os Estados Unidos ganhou, ou simplesmente sendo competitivas em jogos contra seleções mais fortes. Então é bacana ver que os projetos estão rendendo algum fruto, mas ainda estão longe do que os dois países, aonde eles querem chegar, né? Maravilha. Concordo totalmente com a questão do Canadá, não é uma liga que, não é um torneio que cede atletas para a seleção, é mais a MLS mesmo. E pensando, a gente falando sobre MLS e Canadá, você você não acompanha de perto o México, mas mora mais perto, por exemplo, que eu. Então, como é que é para você? O que você pode dizer daquilo que você tem visto no dia a dia, com pessoas falando, igual você teve essa experiência muito bacana da Copa do Mundo com os canadenses acompanhando, como se fosse um pouco aqui no Brasil, claro que é muito diferente, mas teve uma mudança porque estava na Copa do Mundo. Para você, o México, como é que está a seleção em relação a essas outras duas que a gente falou, até de campeonato. O campeonato até cede, né? O campeonato cede para a seleção mexicana alguns atletas. Mas o que você pode falar sobre o México também? Porque é uma das coisas que a gente comenta aqui no canal, e mesmo que a pessoa às vezes possa não estar acompanhando sempre, é legal trazer alguma visão diferente, porque certamente a gente tem alguma coisa além para comentar sobre. Em termos financeiros, assim, o México é a Liga MX, olha aí, mais uma sigla maldita aí. A Liga MX, né? Não a Liga MLX, enfim, seja lá o que eu fosse falar. Mas a Liga MX é uma liga também financeiramente capaz de competir com a MLS, né?
Vamos acabar com essas siglas, pelo amor de Deus, senão a gente não vai conseguir terminar o programa. Mas, enfim, é uma liga que financeiramente consegue competir com as outras ligas da América do Norte, né? Ou com a outra liga grande da América do Norte. Então, por exemplo, é uma liga que consegue tirar um Giacomakis do Atlanta United, por exemplo. É uma liga que consegue comprar jogadores nos Estados Unidos. Assim como os clubes dos Estados Unidos também buscam jogadores no México. Mas é mais difícil tirar um jogador do México. Se for um jogador grande, uma promessa, os times da MLS não conseguem tirar jogadores do México. Então, assim, é uma liga que culturalmente é muito mais forte. É uma liga que há algum tempo atrás as pessoas olhavam mais como a gente não pode alcançá-los. Só que hoje elas já olham como a gente está quase lá. Em termos de seleção, em termos de clube, apesar de toda a vantagem cultural que eles têm, né, é uma cultura futebolística, o que nos Estados Unidos e no Canadá está começando a se criar, o México já tem há muitos anos. Apesar disso, financeiramente a gente consegue chegar lá, em termos de estrutura a gente consegue chegar lá, e em termos de jogadores também, de qualidade de jogadores, a gente está formando também grandes jogadores para competir de igual para igual. A gente está contratando grandes jogadores em termos de clube para bater de frente e ganhar a Leagues Cup, para chegar na final e ganhar, como o Seattle ganhou a Conca Champions. Então, já existe o respeito, mas existe também a certeza de que dá para competir, dá para ganhar deles. Eles não são, tipo, os maiorais, né? É um pouco da visão do que muita gente tinha do Brasil, né? Ah, o Brasil é o Brasil, nossa, que loucura, né? Ou é um pouco do que muita gente tem a visão da seleção dos Estados Unidos de basquete, né? Estados Unidos é os Estados Unidos, pô, não tem como ganhar, tá maluco? É os Estados Unidos, não tem o que fazer. Hoje já não. No basquete ainda é, os Estados Unidos ainda é, não tem o que fazer. Mas no futebol, o México já não. A América, o Canadá e os Estados Unidos olham pro México e falam: dá pra gente ganhar, dá pra gente competir, por que não? A gente tem que ter essa ambição. É uma liga forte, é uma liga com grandes jogadores. A Liga MX agora está contratando muitos jogadores da Europa também, né? Vieram muitos jogadores da Espanha, espanhóis. Veio o Paulinho, que fez grande temporada no esporte, é um jogador que jogou muito tempo no Braga, em Portugal. É um jogador de nome e foi para a Liga MX também. Oliver Torres. Vários jogadores de nome da Europa estão jogando a Liga MX também. Mas eu acho que não existe mais o desnível que existia antes entre Canadá, Estados Unidos e México. E é bom, porque, cara, é bom para o continente, né? É o que a gente não vê na Libertadores, mas de repente seria interessante a gente ver um jogo de mesmo nível, né? Sei lá, o Flamengo jogando no mesmo nível que um Colo-Colo do Chile, por exemplo. Seria legal ver uma competição equilibrada, né? É legal para o esporte ver. Ninguém gosta de ver 4-0, 5-0 toda vez. É legal a gente ter competitividade. Então, para a América do Norte, acho que é bom. O Canadá e os Estados Unidos, principalmente os times, principalmente não, só os times da MLS, conseguirem competir em alto nível com as equipes do México, que o México é o pioneiro no continente em termos de futebol, né? Ele foi o soberano durante muito tempo, já não o é, mas compete de igual para igual, historicamente ainda com uma vantagem, mas hoje em dia de igual para igual já com Canadá e Estados Unidos. Então é essa visão que eu acho que a galera dos Estados Unidos e do Canadá tem sobre o México, né? É um país, historicamente, tem uma vantagem sobre a gente, é um pioneiro, mas que hoje a gente já consegue competir de igual para igual com ele. Pode ter um reflexo, a gente pode brincar com os cenários do Brasil, é como se fosse um Brasil do norte, da América do Norte, é onde está vendo outras potências, outras equipes de seleções europeias crescendo, se desenvolvendo, e se relaxar demais, vai estar sempre em dificuldade para conseguir manter essa tradição, essa cultura vencedora de conquistar, entre aspas, com facilidade, porque o Brasil é pentacampeão, mas nenhuma competição foi fácil, que parece que é fácil, mas a mesma coisa vale para o México nas Copa Ouro da vida, entre outros torneios também, e até em clássicos que acontecia entre os Estados Unidos já é diferente mesmo. Para fechar aqui, o seu pensamento sobre Copas de 2026, como que você acha que... Claro, a gente até lá a gente vai poder fazer outras conversas também, mas hoje, como é que você enxerga as três seleções para a Copa de 2026, quem poderia chegar mais longe, enfim. O que você pensa sobre isso, pensando hoje, Copa de 2026, essas três seleções, e
os nomes que você acredita que são os principais das seleções hoje, que podem estar ajudando, ou talvez que você fale, olha, do Canadá é muito óbvio que o Afonso Davies é o cara, mas pô, tem esse cara aqui que está crescendo, que pode estar ajudando dentro de 2 anos, se desenvolvendo mais e sendo um reforço, não só para o Afonso, como também para a seleção. Então, mais ou menos essa ideia para você. Eu acho que o México tá num momento de reformulação, tá no momento de repensar muita coisa em termos de seleção, né? Os resultados recentes foram frustrantes para eles, né? Tanto em termos de competições continentais aqui na América do Norte, né? Quanto em performance em partidas com seleções de outros continentes também. Tem o Jiménez, que é assim, é um jogador que eu mais acompanho, assim, acho que o mexicano que eu mais acompanho hoje em dia, que atua na Holanda, que está sendo disputado por outras equipes da Europa também, vai fechar a janela agora, não sei se ele vai sair do Feyenoord ou não, mas acho que é a principal esperança de gols do México. É uma seleção que precisa se encontrar, né? Uma seleção que precisa rever muita coisa até chegar na Copa do Mundo com a força que a gente viu o México nas últimas Copas, por exemplo, né? E também é bom, né? Porque a gente adora pegar o México no mata-mata de Copa do Mundo. Então que o México esteja lá para a gente enfrentar eles. Mas assim, brincadeiras à parte, é uma seleção que sempre foi bem em Copa do Mundo, é uma seleção que já no próximo Mundial, acho que pela primeira vez na nossa geração, a gente não vai ver o Ochoa no gol do México, né? Então vai ser uma loucura, vai ter outro goleiro ali, mas esperamos que seja uma seleção forte, uma seleção que consiga se reencontrar aí ao longo dos anos. Você já viu o Hamed Amada? Adoro, adoro, adoro. Não vai ser o Ted, né, no gol. Não vai. Ele é a cara do Ted. Não vai. Falta só o cabelo. Mas vai ter outro goleiro ali. E, enfim, a gente espera que o México consiga se recuperar, se reencontrar, né? Nesses próximos anos até o Mundial. Para disputar um Mundial, né? Que vai ter jogos no México também. Para disputar um Mundial que seja bom para ele, né? Que seja do tamanho da tradição do México no futebol, né? Não é uma seleção que foi campeã do mundo, não é uma seleção que vai lutar pelo título, mas é uma seleção que vai disputar muitas vezes de igual para igual com as principais potências, como fez nos últimos anos aí. Canadá. Seleção canadense é uma incógnita, a seleção canadense é bem louca, cara, porque começou a Copa América sem expectativa nenhuma e eles chegaram na semifinal, né? Chegaram na semifinal com uma campanha sólida. No início de um trabalho do Jesse Marsh, eu não esperava que a seleção canadense fosse chegar longe, assim como eu esperava que a seleção dos Estados Unidos fosse chegar mais longe do que chegou. Então, são seleções meio incógnitas, assim. O Canadá tem, obviamente, no Afonso Davies o seu principal nome, a sua principal referência. O Afonso Davies na seleção canadense joga até mais adiantado para conseguir ser a diferença que o time precisa, né? Mas eu acho que tem o Afonso Davies, tem o Jonathan David, tem o Larin, mas eu acho que o Canadá até 2026 vai ter um jogador, Ismael Koné, cada vez mais protagonista, né? É um volante, começou no Montreal. Cara, eu lembro de ter visto o início dele jogar e foi assim, tipo, cara, esse moleque é maluco. Ele, tipo, não vai ficar muito tempo na MLS, porque ele é fora de série, assim, ele é muito bom. Tanto que ele saiu logo pro Watford, né? E acho que é um jogador importante para o equilíbrio do time no meio-campo. É um jogador fisicamente muito interessante, é um jogador tecnicamente que consegue fazer a diferença no passe, e é um jogador que pode ser um dos protagonistas da seleção canadense na próxima Copa do Mundo. O que esperar da seleção na próxima Copa do Mundo vai ser difícil de responder, porque a seleção canadense é uma incógnita. A gente vai ver aí ao longo dos anos 2024, 25 e 26 como que vai se desenvolver o trabalho do Jesse Marsh no Canadá. Em termos de proposta, de projeto, parece tudo bonito. É um técnico que é completamente capacitado para assumir a equipe. É um técnico que tem completa capacidade de fazer o Canadá uma seleção competitiva. Mas vamos ver na prática como isso vai funcionar. Vamos ver na prática se não existem mais escândalos na seleção canadense, como existiram nos últimos anos. Coisas nos bastidores que atrapalharam a equipe, né, em campo. Vamos ver como é que fica nos próximos anos. Estados Unidos para mim, era na Copa América a seleção da América do Norte mais pronta para chegar, por exemplo, onde o Canadá chegou, mas não chegou. Jogou mal, muitas das vezes, não conseguiu corresponder às expectativas. É uma equipe que tem no Pulisic a principal referência técnica ali da equipe. É uma equipe que tem outros jogadores também muito importantes. Os Estados Unidos tem um time forte, cara. Os Estados Unidos tem um time que
pode ser competitivo na Copa do Mundo. Só que tem que jogar muito mais do que jogou na Copa América, do que vem jogando nos últimos anos. Tem que jogar, por exemplo, como jogou na Nations League contra o México, né? Tem que ser aquele time capaz de bater de frente com equipes que são consideradas favoritas, né? E o México hoje já nem é mais considerado favorito num embate com os Estados Unidos, justamente pelos últimos encontros entre as seleções. Mas os Estados Unidos é um time que tem capacidade de fazer muito mais do que fez na Copa América. Vamos ver como é que eles conseguem digerir a performance na Copa América. Vamos ver, porque foi assim, um dos primeiros torneios que o Pulisic estava bem no clube e chegou na seleção com a expectativa alta, né? Porque o Pulisic chegou aqui e assim, aqui no Canadá, tu andava e no ponto de ônibus tinha lá as chamadas da TV da TSN para a Copa América. E as caras dos times eram o Vini no Brasil, as 3 caras que apareciam no pôster deles. Vini, 4 na verdade, Vini, Messi, Afonso Davies e Pulisic, né? Então Pulisic é a grande referência, é a cara. Ele até falou em entrevista recente sobre isso, que ele não sente esse peso, mas ele sabe que ele é a cara dos Estados Unidos hoje e que ele tem que ser a referência técnica no campo que a equipe precisa, né? Ele é o capitão do time, ele é o cara diferente ali do time. Então os Estados Unidos acho que vai depender muito do Pulisic, como que ele vai estar até lá, ao mesmo tempo que os Estados Unidos têm outros jogadores muito fortes que podem ajudar o Pulisic, Giovanni Reina, McKennie, enfim, o EA, são jogadores que também já conseguem atuar em um alto nível na Europa, em contextos competitivos fortes, e que podem levar os Estados Unidos mais longe aí na Copa do Mundo do que foi na Copa América, né? Acredito que pode ter um desempenho melhor, se melhorar alguns pontos aí, e, enfim, fazer uma Copa decente em casa, né? Você falou do Pulisic, capitão, o pessoal chama ele de Capitão América até, né? Então realmente tem muito protagonismo na seleção. Só um adendo que eu faço aqui, da minha parte, das 3, eu coloco dos Estados Unidos o Paxton Aronson, que está no futebol holandês. Ele tem 21 anos, mas é um jovem que eu acompanho alguns momentos dele que me parece, não sei se ele vai chegar para a Copa de 2026, mas é um atleta muito talentoso, movimenta bem o jogo, controla bem a bola e consegue criar chances só com movimentações. Então ele é um jogador muito inteligente. Paxton Aronson, ele é muito bom. Teve a base no Philadelphia Union e já está na Europa, então talvez, não sei, um meio atacante aí pode estar sendo, dependendo do desenvolvimento dele, né, que às vezes acontece tudo muito rápido na vida de um atleta, pode ser que ele chegue a uma convocação de Copa já para 2026, temos aí um tempo considerável, mas é um jogador para também ficar de olho, que eu sempre venho falando com o pessoal. Bom, dito isso, agora zeramos tópicos. Zeramos, bom. Tem alguma coisa que você quer falar além? Se não, deixo para você as considerações. A gente está terminando aqui mais esse programa. Não, acho que a gente já falou bastante até, mas agradecer mais uma vez a oportunidade de a gente falar aqui do futebol na América do Norte, poder trazer um pouquinho da minha experiência aqui, trabalhando e vivenciando o futebol no Canadá e nos Estados Unidos também. Você falou aí do Paxton, do Philadelphia. O Philadelphia que também está revelando aí uma das grandes promessas do futebol dos Estados Unidos aí, que é o Kevin Sullivan, que é um jogador que eu nunca vi, né, para ser sincero, na América do Norte. Eu nunca vi nada igual o Kevin Sullivan. É um jogador que já está vendido ao Manchester City, né? No futuro ele vai para o Manchester City. Não duvido que ele chegue na Copa, tá? Porque a gente vê o Estevão aí na seleção brasileira. O Kevin tem 15, ele foi o jogador mais jovem da história a estrear na MLS, né? Com 15 anos. Cara, a forma como ele encara grandes desafios é absurda. Eu vi ele jogando na MLS Next Pro e, tipo, era absurdo. Ele com 14 anos, melhor do que os jogadores de 23. Tipo, assim, fisicamente ele conseguia ter a mesma maturação que os caras. Então, é um jogador que é um absurdo e que acho que é um jogador que também pode aparecer aí nos Estados Unidos, assim como Paxton. É um jogador que vai depender dos próximos anos dele. Eu sei que não tem tanto tempo assim para a Copa do Mundo, mas eu acho que é um jogador que também, de repente, pode chegar assim no Mundial, não com protagonismo, por exemplo, de um Christian Pulisic, mas também um jogador que, de repente, pode chegar lá.
E, enfim, agradecer mais uma vez a oportunidade, foi legal pra caramba falar sobre o futebol aqui na América do Norte, passar as experiências, a visão do que a gente acompanha de perto aqui, e, enfim, agradecer e deixar a porta aberta aí, sempre que precisar a gente está aí para debater sobre o futebol. Bom, obrigado pelo tempo. A gente passou até um pouco além, passou do tempo, conseguimos terminar aqui. E, bom, a gente vai estar, claro, em contato para outros momentos, ter em finais, enfim, de torneios que a gente pode estar fazendo. Sempre legal ter pessoas para falar sobre isso também. Então, agradecer pelo tempo, pela disponibilidade e ao pessoal que está acompanhando esse programa. Nosso muito obrigado aqui pela participação, seja você acompanhando de noite, no dia seguinte, de manhã, digo, de tarde, enfim, porque foi gravado. Então, agradecer pelo tempo e participação também de sempre, a confiança de sempre de acompanhar aqui no canal. E, claro, você que está chegando agora, não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever, compartilhar também para as pessoas que gostam desse tipo de futebol, que não só fica no mais do mesmo, gosta de acompanhar essa evolução que acontece no futebol, essa outra parte do futebol. E continue conosco, a gente vai estar sempre falando aqui sobre o futebol dos Estados Unidos, do México, do Paraguai, da Argentina, do continente americano como um todo, e às vezes tem competições, como passou recentemente as Olimpíadas, que a gente vai estar falando também, porque muitas das vezes o nosso nicho vai estar lá e a gente tem que estar falando. Beleza? Então, muito obrigado. Obrigado, Carlos, pela participação e nos despedimos aqui. Vamos estar falando em outros programas do Engante, em outros vídeos também, sobre isso que você já está acostumado aqui no futebol na fronteira, no Latinizados, porque aqui é esse tempero, que é essa pegada, é esse cenário sobre futebol, daquilo que você já conhece, daquilo que você gosta, daquilo que você sente falta. E aqui tem. Então, muito obrigado. Até a próxima. Forte abraço. Tchau.